Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no no Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que já experimentamos no culto dessa noite, pela Tua palavra, que foi lida publicamente, palavra que foi cantada, palavra a qual oramos por ela, palavra visível através das obras missionárias, e agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Gostaria de recapitular um pouquinho daquilo que nós falamos no culto dessa manhã, só para que possamos nos ambientar no contexto dessa passagem. É importante que nós façamos uma viagem até o primeiro século, na companhia do apóstolo Paulo, que está realizando a sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi focada na região da Ásia Menor. Na segunda viagem, Paulo expandiu a pregação do Evangelho até a Europa. E aqui nós estamos diante de um cenário geográfico a qual ele se encontra na Grécia.
E antes de chegar em Atenas, Paulo, juntamente com Timóteo e com Silas, estava pregando o evangelho poderosamente na cidade de Tessalônica. Cidade essa qual depois Paulo escreve 2 cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. E Paulo ali prega o evangelho na sinagoga, e é interessante que alguns poucos judeus, eles se convertem a Jesus Cristo, mas a grande maioria são gregos, gentios e mulheres que se convertem à pregação de Paulo. E um grupo de judeus odiosos, invejosos, eles se levantam contra o apóstolo Paulo e agora querem matar o apóstolo Paulo. Eles causam um tumulto na cidade, de modo que o apóstolo Paulo ele tem que sair fugido dessa cidade. Por exemplo, nesse relato, eles no afã de caçar o apóstolo Paulo, eles chegam na casa de Jasson, um outro judeu convertido, e leva Jasson ao tribunal dizendo: este Paulo e esse movimento é contra César, porque eles estão anunciando um outro rei chamado Jesus. Mas no meio da noite, Paulo é retirado da cidade de Tessalônica, e ele então vai até a cidade de Bereia. E nós conhecemos, muitos de nós, a fama da igreja de Bereia, os famosos bereanos, ávidos estudantes da palavra do Senhor. Eles queriam conhecer aquilo que Paulo estava ensinando. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele começou a pregar, ensinar e conversar com os bereanos. Mas Paulo não tinha muito tempo de sossego. Até que esses judeus, revoltadíssimos de Tessalônica, descobrem que Paulo está em Bereia. E eles seguem até Bereia a caça do apóstolo Paulo. E mais uma vez, os companheiros de Paulo, querendo preservar o apóstolo da morte, retiram Paulo de Bereia e deixam ele na cidade de Atenas. E Atenas, no primeiro século, apesar de ser uma grande cidade, ela estava muito longe da fama e do glamour que ela havia tido na época dos grandes filósofos. E o texto que nós lemos diz que Paulo ele estava esperando em Atenas, ou seja, não era propósito do apóstolo Paulo pregar em Atenas. Inclusive parece que Paulo ele estava meio chateado, desgostoso da vida, porque tudo aquilo que ele havia pretendido estava dando errado. Ele foi em uma cidade, teve que sair de lá fugido, depois ele foi para outra, retiraram ele, e aí então ele está sozinho em Atenas, esperando a vinda de Timóteo e de Silas, os seus companheiros, para aí sim pensar qual seria o próximo plano. Só que justamente lá em Atenas, berço do paganismo do Império Romano, junto com Roma, é que Paulo ele fica revoltado no espírito dele, porque ao andar por Atenas ele se depara com altares em homenagem a muitos deuses, e Paulo tinha um zelo tão grande pela santidade de Deus, que isso dá revolta no coração dele, vendo toda essa idolatria. E Paulo, como ele não conseguia se conter, ele começa a pregar. E ele prega em 2 lugares diferentes, na sinagoga, e ele prega nas praças. Ele prega para os judeus, e ele prega para os gregos. Até que um grupo de gregos começa a ficar curioso por aquilo que Paulo está dizendo, e chamam ele, por exemplo, de tagarela no verso 18. Tagarela era conhecido no primeiro século como alguém que era charlatão, alguém que fazia, através de sofismas, algumas ideias, para ganhar alguns seguidores ou alguns trocados.
E eles estão ali então curiosos, querendo saber o que Paulo estava anunciando. Até que eles pegam o apóstolo Paulo e levam ele para o Areópago, uma espécie de tribunal onde aquilo que era novidade era ensinado, pregado e passado pelo critério de alguns especialistas dentre o povo, que poderiam negar ou dar permissão para que Paulo continuasse falando. E é justamente nesse Areópago que eles estão questionando, no verso 19: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? E nova aqui não é novidade, mas será que você está ensinando algo contraditório àquilo que os nossos pais, filósofos, ensinaram? E é importante a gente entender que Paulo, ele não está mais na Palestina, ele está na Grécia. Os pressupostos da pregação de Paulo, da sua apologética e da sua argumentação, são totalmente diferentes. Paulo não pode começar um discurso aqui falando de Abraão, falando de Isaac, falando de Jacó, porque eles não têm nem ideia quem é esse povo. Paulo, ele precisa de outros elementos para começar a desenvolver a sua pregação e o seu discurso. E aí Paulo, depois de uma saudação calorosa lá no Areópago, muito respeitosa: senhores atenienses, e ele começa a falar tudo aquilo que ele havia visto desde a sua chegada em Atenas, falando que eles eram muito religiosos, e eles se preocupavam tanto com a relação dele com os deuses, que eles temiam que algum Deus ficasse de fora desse relacionamento. Então, para sanar esse problema, eles resolvem isso criando um altar e colocam uma placa lá: pá! Ao Deus desconhecido. Porque julgavam eles que talvez não entrariam em conflito com nenhum Deus, uma vez que até mesmo um Deus que porventura eles pudessem ter esquecido estivesse ali sendo homenageado, adorado, enfim. E é justamente isso que Paulo pega como gancho para a sua pregação. E ele começa então a dizer que esse Deus desconhecido agora se tornou conhecido. E isso se torna um problema. Sabe por quê? Apesar de a palavra ignorante ser uma palavra feia, baixa, extremamente ofensiva para as pessoas, né? Quando você, ou melhor, né, como a gente é crente, acho que a gente não se refere a ninguém nesses termos, né? Mas quando alguém chama a outra pessoa de ignorante, é muito feio. Mas por outro lado, a ignorância é uma bênção. Você não saber de algo é maravilhoso, porque a partir do momento que você tem conhecimento e sabe de algo que você não sabia antes, nós passamos a ter responsabilidade sobre aquilo que nós passamos a conhecer. Como é que nós nos esquivamos uma vez que nós sabemos o que é certo? Aí de ignorantes, a pessoa passa para omissa, procrastinadora, irresponsável, porque a pessoa deixa de fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer. E o que Paulo está fazendo aqui então é acabar com a vida dos atenienses. Porque lembra aquele Deus desconhecido a qual vocês eram ignorantes? É esse que eu vou apresentar para vocês. A casa caiu. E Paulo então começa a apresentar esse Deus, e ele vai desde da criação até a consumação, em breves palavras. Paulo começa a dar o checkmate dele, dizendo que esse Deus desconhecido, ele é o criador de todas as coisas.
E quando Paulo diz que esse Deus é criador de todas as coisas, ele está dizendo: nenhum Deus a qual vocês têm altar, para todos esses em Atenas, se equipara ao Deus verdadeiro. O Deus que eu estou apresentando é o Deus único, é o Deus verdadeiro, o Deus legítimo, que criou todas as coisas. Ele não foi criado, ele não foi intencionado ou inventado pela mente humana mirabolante. Pelo contrário, ele criou todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo a partir do verso de número 24. Ele inclusive não pode ser esculpido, não há um altar ou um santuário que possa caber esse Deus. Ele está acima de tudo. Acima de tudo. E ele diz, Paulo, que durante a época da ignorância, é o que nós vamos ver do 24 até o verso de número 30, que as pessoas buscaram na sua ignorância, tateando ainda como pessoas no escuro, sem entender e ver muita coisa, identificar quem é esse Deus, qual é o nome dele, onde ele mora, o que ele exige. E Paulo vai dizer que Deus foi misericordioso e não levou em conta esses anos de ignorância. Por isso que eu digo que a ignorância é uma bênção. Mas, verso 30, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora, olha que palavra dura que Paulo está dando. Mas agora, ele ordena, ele não está sugerindo esse Deus, ele não está pedindo por gentileza, ele não está dizendo, caso você deseje, ele ordena a todas as pessoas, não só os judeus, não só aquele povo pequeno que mora na Palestina, pequeno em quantidade, não só aqueles que têm as bases religiosas na sua família, não só o povo da igreja, o povo da Bíblia. Ele ordena a todas as pessoas, apenas nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, não, em todos os lugares, que se arrependam. Na cultura grega, nunca, jamais, um Deus havia cobrado ou pedido arrependimento de qualquer pessoa. Os deuses gregos, eles não tinham compromisso com a moralidade. Lembrando que não existem deuses gregos, né? Mas na cabeça deles, eles não eram comprometidos com a moralidade, inclusive os deuses eram devassos. E Paulo então, ele está pregando um negócio que nunca eles ouviram antes na história. E essa palavra, ela é contraditória em relação à religião, e contraditória em relação a eles, porque Paulo está diante do povo que detinha o título do berço do conhecimento da verdade e da filosofia do mundo. Como olha a petulância de Paulo. Poderiam alguns dizer que ele é ignorante. Como ele chega em Atenas, nós que temos a tradição de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, inúmeras invenções, poesias, esculturas, quadros, e ele está dizendo na nossa cara que todos nós devemos nos arrepender. É para acabar isso que Paulo está dizendo. Talvez um ou outro poderiam ter dito, tá bom, Paulo, a gente vai se arrepender, mas como a gente vai ser julgado? Quem determina se o nosso arrependimento é válido ou não? Se o nosso testemunho é verdadeiro ou não? Aí Paulo responde no verso 31, porque Deus estabeleceu um dia
em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Primeiro que Paulo aqui também ele avança um pouco mais no discurso dele afrontoso, porque ele fala de um Deus que escolheu um dia, estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Para os epicureus e para os estoicos, que disputavam a hegemonia entre o povo, um acreditava que a alma se dissolve com a morte. Outros diziam que eternidade e ressurreição não existe, porque o que importava era o aqui e agora. E Paulo está falando sobre uma ressurreição, sobre um dia de julgamento. O julgamento para eles acontecia na própria terra, a partir dos desenvolvimentos racionais, não numa eternidade ou num julgamento divino. E aí, para piorar, Paulo diz que o crivo para esse julgamento está na autoridade de um homem comum. E Paulo diz que não é um homem comum, é um homem que Deus escolheu, e ele deu a certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Paulo, ele não vende a fidelidade dele do Evangelho diante de uma cultura diferente, ou de pensamentos e cosmovisões diferentes. E aí, a consequência, a ideia do texto que a gente está focando agora nessa noite, é o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram de Paulo, tiraram sarro de Paulo. Imagina Paulo sozinho, ele não está munido dos seus companheiros, ele está participando de uma reunião conciliar com outros pensadores, representantes do povo, e quando Paulo termina o discurso, o povo cai na gargalhada. Eles começam a banalizar o que Paulo estava dizendo. E a força desse texto original de zombar é rir de deboche até cair no chão. Era a atitude desses gregos em relação às palavras de Paulo, porque nem os estoicos, nem os epicureus, os pensadores gregos, eles acreditavam nesse discurso de ressurreição. Isso daí era bobagem, não era relevante para eles, as suas mentes estavam anestesiadas no que se refere à eternidade. E isso é um perigo, sabe por quê? Para quem é do mundo, isso talvez é muito normal, não ter expectativa com a vida após esse plano terreno. É muito comum você encontrar gente, nos nossos círculos de amizade não crentes, que para eles, o que tem que acontecer, acontece aqui na terra. Morreu, acabou, vira tudo pó, e o que você tinha que viver, viva aqui. Esse não é o problema lá fora. O problema, sabe quando é? Quando nós, crentes, começamos a pensar como os gregos. Quando a mensagem de ressurreição para a gente já não empolga mais o nosso coração. Porque quando nós não estamos com a expectativa da vida além dessa terra, é natural nós começarmos a debochar do Evangelho. Quando nós não temos expectativas na eternidade, é natural nós zombarmos daquilo que Jesus diz da palavra dele. E a maneira como nós identificamos isso na nossa vida é como nós trabalhamos a nossa vida aqui na terra, debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Nós estamos fazendo e caminhando nosso dia a dia, debaixo da sombra
da eternidade, do Maranata, a hora vem Senhor Jesus, ou nós estamos aqui tornando os nossos dias como se eles fossem perenes na terra, para sempre, que seja eterno enquanto dure. E eles estão zombando, e eles zombam porque eternidade não é importante, ressurreição não é importante. E aí no verso 32 eles continuam dizendo: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Isso daqui era um provérbio muito utilizado no primeiro século entre os gregos para dizer assim: beleza então, hein? Até nunca. Não é que eles estavam interessados em ouvir Paulo no outro dia, eles estavam falando assim: Paulo, valeu, estamos totalmente desapontados, te demos a oportunidade para você falar aqui no nosso local de discussão, e você me joga uma dessa. Paulo, até nunca, pode ficar tagarelando aí na cidade, o seu ensino é irrelevante, não há nada de novo no que você está falando, vamos ficar com nossos pensadores, com a nossa base doutrinária de sempre. E olha só que interessante a postura de Paulo. A essa altura, verso 33, Paulo se retirou do meio deles. Parece que o próprio Paulo desencanou. Paulo fez a parte dele, mas não buscou convencê-los, persuadi-los. Parece que Paulo estava de boa, muito tranquilo de que tinha feito a parte dele. E aí o verso 34 encerra esse texto dizendo que houve algum resultado. Agora sabe o que é interessante? Porque quando Lucas está registrando isso daqui, e Lucas lá no início do livro de Atos, ele registra uma outra pregação, um outro discurso, que é de Pedro. E os dois começam igualzinhos, olha como que no verso 22, então Paulo levantando-se no meio do Areópago, se você vai para Atos 2, você vai ver, e Pedro levantando-se do meio deles, e prega, só que na pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram. Aqui, o verso 34 diz, que se juntaram a ele alguns homens, poucos, só que curiosamente entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, provavelmente alguém que trabalhava ali no Areópago estava ouvindo a pregação de Paulo, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. E a gente poderia inclusive dizer que a pregação de Paulo em Atenas, ele não foi bem sucedido, porque você não tem carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Atenas, você não tem uma igreja em Atenas. Talvez muitos anos depois sim, mas não até esse momento. E assim encerra a história, breve, curtíssima, passagem de Paulo por Atenas. Muito diferente do que foi a passagem de Paulo por Corinto, por Tessalônica e por outras cidades. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações baseado nesse texto que nós refletimos. E a primeira aplicação, para mim e para a sua vida, como testemunhas do Senhor, porque é isso que um crente é, pelo menos ele deveria ser e precisa ser, é uma testemunha do Senhor, é que a verdadeira proclamação do Evangelho, ela não deve ser medida por seus resultados, mas sim por sua fidelidade. E isso é uma coisa que Paulo, ele ensina claramente, não só nessa história, mas em todo o livro de Atos. Paulo, ele não está vislumbrado com os números, com a quantidade de pessoas. Paulo, ele está preocupado em ser um combatente fiel, um bom soldado de Cristo,
fiel à palavra do Senhor. E isso nos ensina, sabe por quê, meus irmãos? Eu não sei se você algum dia já ficou constrangido com a pancada que é o Evangelho. Quando você se deparou com a oportunidade de pregar Jesus ou testemunhar o Evangelho para alguém, ou falar de algum assunto a qual a Bíblia deixa muito clara a verdade que ela diz, só que para arrebanhar um seguidor, você deixou a fidelidade de lado, modificou a palavra e compartilhou ela. Infidelidade com a palavra do Senhor tem um nome, se chama pecado. E a infidelidade é quando a gente diz sim para aquilo que Deus diz não, e quando a gente diz não para aquilo que Deus diz sim. E às vezes, por medo de sermos taxados como fundamentalistas, como fanáticos, medo de sermos taxados como rigorosos, radicais, a gente abandona a fidelidade e acomoda a mensagem para que ela seja agradável aos ouvidos daqueles que nos ouvem, porque nós temos medo de sermos zombados. Parece que nós estamos muito mais preocupados com a integridade do Evangelho do que o próprio Deus. E Paulo, ele está mostrando justamente isso. Ele foi fiel à mensagem. Paulo, ele teve uma postura inegociável. Ele não quis ser bem acolhido, ser bem quisto pelos outros. Pelo contrário, ele se manteve fiel, mantendo os imperativos de um Deus que é soberano, criador, e que julgará todos por meio de Cristo Jesus, e salvarão-se aqueles que se arrependerem, caso contrário serão condenados. Paulo não teve medo. E sabe o que é o mais interessante disso? Que Paulo tratava isso muito bem. O fato de Atenas não ter o resultado esperado, ele ficou feliz, porque talvez aquilo que Paulo mais tinha preocupação do que alguém ouvir o Evangelho, era ele ser fiel à mensagem desse Evangelho. Porque, meus irmãos, se nós arrebanharmos uma multidão com um falso Evangelho, como é que eles se manterão de pé no dia da luta, no dia da angústia? Então a primeira coisa que nós vamos entender desse texto é que a verdadeira proclamação do Evangelho, é com isso que nós temos que estar comprometidos. Ela não negocia sua fidelidade em detrimento aos resultados. Quando eu e você compartilharmos o Evangelho, por mais duro que ele seja em alguns pontos, sejamos fiéis. Fiquemos do lado da fidelidade da palavra, e não vislumbrados com os resultados. Não tenhamos medo de sermos zombados ou ridicularizados. Jesus disse: se fizeram isso comigo, quanto mais com vocês. O segundo ensino, meus irmãos, é que a estadia de Paulo em Atenas, ela nos revela uma verdade contundente. É que as pessoas, elas querem sim salvação, mas não como nós imaginamos. Para a grande parte das pessoas, salvação significa resultados positivos dos meus desejos e empreendimentos. Salvação significa eu ser curado daquela doença. Salvação significa eu ser promovido daquele cargo na minha empresa. Salvação significa os meus problemas relacionais receberem a anuência de Deus, serem resolvidos. Salvação significa os meus BOs da mente serem sanados. Salvação significa eu não ter problemas, porque eu tenho um Deus que é criador de todas as coisas. Então, nesse aspecto, todo mundo quer salvação, mas não como nós imaginamos, porque para nós a salvação
é uma coisa que nos aguarda, independente da nossa realidade nesse mundo, porque ninguém aqui é mais criança para saber que a vida é dura e ela vai bater na gente o tanto quanto ela puder. E por você ser crente é pior ainda, porque você não pode reagir como um mundano reagiria. Você não pode utilizar dos mesmos mecanismos e recursos que um mundano utilizaria. Nós temos que engolir o choro, correr para Deus e apenas ter o consolo dele. Apenas não, e ter o consolo do nosso Deus, que alimentará a nossa alma dizendo assim: um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso vai acabar. E aquilo que é glorioso na terra para esses, não levará eles para algum lugar, nenhum lugar. Mas vocês que colocaram o coração no Senhor, ouviremos a voz dele falando: entrai no gozo do meu Senhor. Então, quando nós vamos pregar a palavra do Senhor, se nós pregarmos salvação como ela é, arrependimento, confissão de pecado, endireitamento da vida, é natural que ouviremos zombarias. Mas o problema, mais uma vez, não é a perspectiva do pessoal aí fora, é quando nós também começamos a confundir o que significa salvação. Porque às vezes nós estamos com o Senhor por puro interesse. E é interessante, né? Porque assim, geralmente, a nossa conversão, ela se dá por um interesse. É alguma coisa que te faz falta, e Deus oferece em Cristo para você, você abraça. E Deus se utiliza assim, dessas iscas, para ganhar o nosso coração. Mas o problema é que depois que a gente vai ganhando maturidade na caminhada cristã, a gente ainda julgar a Deus pelas coisas que Ele não faz, que nós achávamos que Ele deveria fazer. Esse é o problema. O problema é quando depois de uma caminhada com Cristo, a gente também quer a salvação como o mundo quer, quando na verdade nós já temos que amadurecer, crescer. E sabemos que a grande dádiva, a grande salvação que nós temos, é saber que quando findar o nosso tempo aqui nessa terra, nós já estaremos com Ele na eternidade. O crente, por isso que é alguém que não tem medo da morte. Se você morrer depois desse culto, e pode ser que isso aconteça, ó, que tragédia, né? Mas a verdade é, nós não sabemos. Quem de nós pode acrescentar 5 minutos a mais na nossa vida? Mas para a gente isso não é uma preocupação, porque se você morrer hoje, na hora que você sair do culto, a gente vai chorar, vai noticiar na igreja, provavelmente eu vou estar lá no velório, né? Ou se for eu, vai estar lá o mano, o Tiago, né? Adriana vai estar chorando, né? Espero, né? Mas gente, acabou aqui, começou a vida. Começou a vida. O crente é alguém que vive nesse mundo debaixo do temor do Senhor, mas na expectativa de estar lá. Lá é o nosso jardim, os nossos pastos verdejantes. Mas para esses aqui não, eles zombavam. E a terceira aplicação, meus irmãos, e fica um alerta para nós: cuidado com a pregação fácil. Ela está por aí, muito mais do que a gente imagina. Ela está nos reels da internet, nos shorts do YouTube. Ela está aí, sempre indo de encontro com nossa ideia errada de salvação, e fazendo ela parecer que está certa. Ai, era isso mesmo que eu precisava. Cuidado com a pregação fácil. Paulo, ele não quer conquistar o apreço da plateia a preço da fidelidade da pregação da palavra. A pregação de Paulo não é fácil. A pregação de João Batista não é fácil.
A pregação de Jesus não é fácil, a pregação de Pedro não é fácil. Todas elas falavam de arrependimento, de mudança de vida, de entrega radical, falava de sofrimento após isso. Por que agora mudou? Cuidado com a pregação fácil. Termos uma vida cheia de desafios, meus irmãos, inevitavelmente nos alimenta para a eternidade, porque a única coisa que pode nos trazer esperança é saber que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.